Igreja, com a paz do Senhor, amém? Boa noite a todos. Hoje eu fiquei incumbida de trazer a palavra do Senhor, né? Fui pega de surpresa, não estava esperando o convite, né? Aí a pastora me mandou uma mensagem, eu falei, amém. Amém. E hoje foi interessante, hoje tivemos uma tarde com as crianças, fomos ao aniversário. E por coincidência, que não creio em coincidência, eu creio que tudo é no propósito de Deus, é só para os irmãos entenderem. Fomos para um aniversário infantil, ao meio-dia, era um almoço, e eu botei a Bíblia na bolsa. Eu não tenho o hábito de levar a Bíblia para aniversário, porque eu tenho no celular. Mas eu botei a minha Bíblia na bolsa que fui e falei, vou ler lá. E antes de sair, tirei uma palavra. E quando eu cheguei lá, estavam as crianças na piscina, sentei próximo, peguei a Bíblia, abri na mesma palavra. E no momento em que eu estava com a palavra, meu esposo estava comigo, eu recebi a mensagem da pastora. Aí ele falou assim, amor, já temos uma mensagem. Eu falei, amém, glória a Deus. O culto hoje, ele está todo voltado, todo na mesma ligação. O Senhor, ele está presente aqui com a gente. O Senhor está nos despertando a buscar. O Senhor tem falado de fé, amém? Vou pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia no livro de Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do verso 1. Eu vou ler somente esse início. Hebreus 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Somente até aí podem se assentar os irmãos. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente não apalpa, mas a gente crê. Eu não toco, eu não consigo ver com os meus olhos, mas eu creio, porque foi algo que o Senhor deixou para nós. A gente precisa crer, a gente necessita de crer. Amém? Hoje, quando estávamos, eu, meu esposo, eu estava numa palavra, eu falei, nossa, mas de repente essa palavra já tem tempo que eu não medito nela. Essa palavra, ela está no livro de Atos. O porquê que eu estou falando da fé? Tudo é mediante a fé. O Senhor, Ele disse que Ele iria, mas que Ele deixaria o seu Espírito conosco, o Espírito Santo. E que nós faríamos coisas ainda maiores, não foi mesmo? Nós iríamos realizar coisas ainda maiores. E no livro de Atos, o seu capítulo 9, a partir do verso 36, vai falar sobre a história de uma mulher muito conhecida, mas pouco falada na Bíblia. Mas só o trecho dela ao qual é falado já é impactante e extraordinário. Vai falar sobre Dorcas. E a leitura a partir do verso 36 diz: E havia em Jope uma discípula. E o interessante é que é nominado discípula. Não fala somente uma mulher, ou colocando ela como moradora de algum lugar, não. A palavra que vem é discípula. Havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. E estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E, levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizeram quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo sair todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Somente até aqui esse texto. Esse texto ele me fala de fé. Porque o mesmo Pedro que outrora lá atrás foi o Pedro que arrancou a orelha de Malco, é o mesmo Pedro que se voltou para a fé.
O mesmo Pedro que negou a Jesus é o mesmo Pedro que ali se voltou para a fé. Porque o Senhor já tinha dito que ele estava indo, mas que deixava sobre eles o Espírito Santo, ao qual iriam realizar coisas ainda mais grandiosas, milagres ainda mais grandiosos. Pedro se lembra de quando o Senhor falou isso para ele. Pedro se lembrou e foi cumprido ali. O que me chama a atenção aqui é o momento em que Pedro pede para que todos saiam. Tem 2 pontos que me chamam muita atenção. Primeiro, ele pede que todos saiam. Jesus fez muitos milagres mediante os olhos da multidão, mas Pedro pede que todos saiam. Isso me chama muita atenção. Outra coisa que me chama muita atenção é que nesse momento a palavra fala que é um quarto alto. Muitas das vezes, onde é esse quarto alto? É o seu secreto com o Senhor. É onde está você e Deus. Há momentos que você necessita elevar a sua oração. Há momentos em que você necessita elevar o seu clamor. E o porquê desse quarto alto? É o momento que você precisa elevar o teu nível. O Senhor, Ele não está querendo que você busque somente naquilo onde você está. O Senhor está querendo te despertar para algo ainda maior. Muitas das vezes a gente não entende o que o Senhor quer falar conosco. Mas quando você se coloca no secreto com o Senhor, que eu vejo que quando Pedro pede que todos saiam, Pedro poderia sim trazer aquela mulher de volta à vida mediante aos olhos de todos. Porque Jesus, quando disse, ele disse que fariam coisas grandiosas e ainda maiores. Independente de onde quer que fosse, ele disse que fariam. Pedro poderia realizar, mas ele pediu que todos saíssem. E a Bíblia relata que ele se volta para orar. Eu consigo imaginar na minha mente que ele se debruçou naquele corpo, chamando-a de volta à vida. E ali a palavra do Senhor foi muito poderosa. Pedro ali, através do nome do Senhor, ele realizou algo grandioso, sobrenatural. Um milagre do Senhor foi realizado ali, através de Pedro. Essa mensagem, irmãos, ela não fala para mim sobre Dorcas, ela fala sobre Pedro. Porque aqui o Senhor está nos mostrando o que Ele havia prometido, Ele se cumprindo. O Senhor aqui, Ele fala que é necessário a gente clamar a sós. Muitas das vezes a gente busca tantas coisas, expondo tantas coisas que não é para expor. Clama no secreto. Busca ajuda de quem tem buscar, mas clama no secreto. Eleva o teu nível de busca. Eleva esse quarto alto. Saia do raso. O Senhor quer te levar num quarto alto para buscar intimidade contigo. Não é a religiosidade que vai te salvar. Ao contrário, muitas das vezes a gente se preocupa tanto com as regras, tanto com liturgia e esquece do principal, que é o particular com Deus. De nada adianta eu mostrar aqui uma vida religiosa para minha pastora, que é minha líder, para minha missionária, que é minha líder de mulheres, se no meu particular com Deus eu não tenho. Ele não me conhece. Porque quando você vai buscando intimidade com Cristo, você vai ganhando essa intimidade. Quando você vai buscando no teu particular, o Senhor vai ouvindo, o Senhor vai se voltando para nós. Muitas das vezes a gente busca como os fariseus na frente dos outros. Na frente dos outros eu clamo, na frente dos outros eu oro, na frente dos outros eu me rasgo. E dentro de casa? Que é no meu secreto. Porque o culto ele não é aqui, o culto começa lá. O culto tem que começar lá, no meu coração, que é o meu altar. Como está o meu altar? Meu altar está em chamas? Ou será que a chama dele vem se apagado? E em vez da gente conseguir alguém para vir ajudar essa chama a aumentar, vem alguém querendo apagar. Porque eu entendo que o culto começa lá. O culto começa na minha casa. No altar, muitas das vezes, da sua casa lá, organizando a sua cozinha. O homem, muitas das vezes, já está lá provendo, trabalhando. Muitas mulheres também. Mas muitas das vezes a gente se esquece do simples, que é isso, fazer em casa. Aí você chega na igreja, Senhor, me rasgo para ti, eu me rasgo, Senhor, aí clama, chora. Mas em casa você não tem intimidade com o Senhor. E o Senhor, Ele está nos chamando para a intimidade, para esse quarto alto. Ele quer elevar o seu nível de busca, o nível de adoração. A gente precisa se rasgar em todo o tempo. Então que a gente venha se despertar a fazer isso. Aqui essa mensagem para mim, todo o tempo, eu acho uma mensagem muito impactante. Mas para mim ela fala mais sobre Pedro do que sobre Dorcas. Dorcas foi uma mulher espetacular, que a Bíblia fala, ela era cheia de boas obras.
A gente necessita ter as boas obras. Ela costurava, ela fazia roupas para aquelas viúvas. Hoje em dia a gente tem ajudado aquele que necessita. Eu não vou me referir somente às viúvas, mas no geral, porque hoje a gente vê, infelizmente, uma dificuldade muito grande na vida de muitos. E Dorcas aqui diz claramente que ela era rica em boas obras e ela ajudava com esmolas, irmãos. Muitas das vezes a gente até pode ajudar, mas a gente não faz porque é para fulano. O Senhor não faz acepção, irmãos. É somente você ajudar. O Senhor veio para todos. Esses dias eu estava falando sobre isso. O Senhor veio para todos. O Senhor vem para mim, vem para você, vem para a prostituta, para o homossexual. Ele não fez acepção. Ele só não ama o pecado deles. E a gente também tem que vigiar para não cair, porque a gente tem que buscar se santificar todos os dias. Eu guardo uma palavra que bem no início do ano, na EBD, foi falado sobre o avivamento. A pastora Ruth foi muito precisa no que falou, e essa palavra eu não precisei anotar, eu guardei ela no meu coração. A gente precisa ser avivado todos os dias. E eu guardei quando ela falou isso. Eu vejo isso como uma tomada que eu ligo e desligo. Eu tenho que todo dia estar lá, buscando o avivamento. Muitas das vezes a gente acha, mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de unção. Não, você precisa buscar todos os dias. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele fica ao derredor, bramando como um leão, que a Bíblia fala. E ele aguarda uma brecha, minha e sua. Muitas das vezes é algo que a gente fala desapercebido no dia. Algo que o Senhor às vezes nos coloca em situações. E a gente não entende que é o Senhor. Ah, Liliane, você quer dizer que o Senhor me coloca na prova? Sim. O Senhor permite. Porque muitas das vezes é necessário para a gente se despertar. Assim como Ele permitiu Jó ser tocado. Por que Ele não vai permitir em mim e você? Irmãos, a gente precisa se levantar. O Senhor logo virá buscar a noiva dele. Aqui esse trecho, por que eu falo que ele fala para mim mais sobre Pedro? Porque eu lembro a trajetória de Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi difícil no início do ministério dele. Pedro era sanguíneo, brigava, não aceitava, puxava logo a espada. Mas ele caminhou com o Senhor, até que fosse o momento certo pelo Senhor falar para ele: tu está pronto. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. O Senhor sabia o momento exato ao qual ele teria que liberar essa palavra para Pedro. Porque se ele liberasse antes, Pedro ainda não estava pronto, por mais que ele achasse que estava pronto. Ah, mas eu andei com o Senhor, eu vi o que o Senhor fez, eu aprendi. Mas é aqui dentro que o Senhor sonda, é o coração. O Senhor, Ele conhece o nosso altar. Como que Ele está? Não é altar físico. Isso aqui não é nada para o Senhor. O cargo eclesiástico não vai com você para o céu. O Senhor quer o seu coração. Isso aqui não vale de nada, só vale aqui na terra, irmãos. Na terra temos que ter hierarquia, porque o Senhor deu ordenança que temos que obedecer. A gente precisa obedecer os nossos líderes. Se tem hierarquia aqui na terra, é para seguir. Só que a gente precisa se lembrar que lá no céu, a hierarquia é uma só, o Senhor. Só há um rei, só há um rei, só há um Deus. E esse Deus não divide adoração. A gente precisa se levantar, a gente precisa se posicionar. A gente precisa até ser como Pedro, sim. Pedro, ele creu na fé aqui, o que o Senhor tinha prometido. O que o Senhor já tinha falado, vocês vão fazer. Pedro se lembrou, foi lá, pediu que saíssem. Ele não precisava de público para realizar aquilo que o Senhor havia prometido. Muitas das vezes, por muito menos, a gente fica até chateado porque não me foi dada uma oportunidade. Irmãos, a gente não vai levar isso. Sabe qual é a minha maior oportunidade? É sentar ali, é sentar aí, é servir. Somos todos servos. O Senhor, Ele não descarta o fato de você estar aí e os outros estarem aqui, irmãos. Você é um adorador, eles são um adorador, somos todos adoradores. Ele só quer a nossa adoração, irmãos. A gente precisa entender para quem que a gente está aqui, o porquê que a gente está aqui. Porque o Senhor nos chamou como adoradores, como servos, como missionários. Ele nos chamou para tudo isso. Muitas das vezes a gente não entende, mas o teu louvor, irmã Érica, ele está levando a palavra. Você é uma missionária, o teu louvor está pregando a palavra. Muitas das vezes a gente também não entende. A irmã Andréia, irmã Flávia, que também louva na casa. Através da palavra delas, o Senhor está liberando uma unção. Algo está sendo ativado no mundo espiritual. As crianças
foram ministrar um louvor, mas quem conhece o louvor entende que aquilo era cantado, mas o Senhor moveu sobre a vida delas, elas profetizaram. Eu entendo que quando uma criança que ela é inocente perante ao Senhor, dela é o reino do céu, elas têm ali o cartão branco para passar, porque a inocência está sobre a vida delas é o reino dos céus. Aquilo é um louvor que elas escutam todo dia. Elas não cantaram à parte, elas profetizaram sobre a igreja. E eu recebi, eu creio que a igreja também recebeu. O Senhor, muitas das vezes, Ele usa nesses detalhes. Ele não quer algo grandioso. Ele está usando cada um aqui na sua oportunidade. Às vezes é um abraço que quando alguém te deu, quando chegou, já agradou a sua noite. Ah, mas eu não vim aqui para receber um abraço. Sim, mas o Senhor entende a sua necessidade. E Ele sabe que às vezes aquele abraço vai mudar algo na tua vida espiritual. Não é um afago para esse mundo terreno. Nós buscamos coisas espirituais, então logo temos que ver o mundo espiritual. Não adianta nada eu buscar o espiritual e não querer sair do mundo terreno. Você precisa buscar o espiritual e ir ao encontro e mergulhar nesse espiritual, porque o Senhor vai prover, irmãos. O Senhor proveu aqui na vida desses homens e mulheres de Deus, e Ele quer prover na nossa vida também. Por que eu falo, eu insisto, eu bato a tecla, que essa mensagem sobre Dorcas para mim fala muito mais sobre Pedro, porque Pedro usou ali uma situação com Dorcas para fazer algo extraordinário, para fazer ali um sobrenatural, porque ali houve vida onde tinha morte, através de uma palavra. Pedro ali, ele usou a ordenança a qual o Senhor disse. Ele liberou uma palavra de vida, onde tinha morte. Dorcas não foi sepultada, não foi enterrada, mas havia morte. Assim é o Senhor fazendo com a gente, irmão. Muitas das vezes pessoas liberam palavras sobre a nossa vida, a qual você fica como uma âncora. Você fica preso, você não consegue se mover por causa de uma palavra. Hoje em dia, infelizmente, ouvimos o tempo todo pessoas falarem: eu saí da igreja por uma palavra. Irmãos, eu sinto muito o que eu vou falar agora, mas quando a gente sai da igreja por uma palavra, o problema não está na igreja, o problema está em mim. Porque eu tenho que ter um foco. Ah, Liliane, mas você veio de outro ministério? Sim, mas em momento algum, irmãos aqui ouviram eu falar que eu saí da igreja por uma palavra. Amém? Então, quando a gente fala isso, eu saí da igreja por uma palavra, eu tenho que examinar bem. Sabe por quê? O foco é um só, Cristo é um só. Eu acredito que quando acontece algo no mundo ali espiritual, o inimigo ele está ao derredor bramando, logo ouvindo tudo o que está sendo falado. Toda reunião que acontece, o inimigo está ouvindo. Então, irmãos, ele vai pegar isso para usar contra você mesmo. A gente que precisa se policiar, a gente precisa se revestir. Eu entendo que tem lugares que a gente vai passar, porque o Senhor vai permitir que você passe por alguns lugares. Mas tem lugar que o Senhor vai te chamar para ficar, para você criar raiz, para a sua raiz ser profunda. E quando o vento vier, você vai entender que aquele vento também é o Senhor, porque muitas das vezes o Senhor te coloca em situações até mesmo para provar como você está, qual sua posição, se você está posicionado. Pedro aqui foi provado. Ele poderia temer, mas não, Pedro foi adiante, pediu que saíssem, se debruçou sobre o corpo daquela mulher sem vida e liberou a palavra, a qual o Senhor já tinha ordenado que ele poderia fazer. Pedro não estava fazendo nada que ele não soubesse. Pedro foi preparado para isso. O Senhor, quando andava e eles andavam com o Senhor, os discípulos andavam com o Senhor, eu entendo que aquilo era um ensinamento, porque ele estava fazendo e deixando. É assim que vocês vão fazer. E assim eles fizeram. E o nome do Senhor foi glorificado ali, naquele lugar, pelo aquele ato que Pedro fez, pelo aquele algo grandioso que Pedro liberou naquele momento, irmãos. Muitas das vezes a gente tem medo, a gente fica tímido, a gente fica envergonhado. No capítulo 14 do livro de João, a palavra vai dizer: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os farei. Muitas das vezes a gente não sabe pedir. Porque aqui diz que se eu pedir no nome do Pai, Ele vai fazer. Se eu pedir no nome do Filho, Ele vai fazer. Então eu entendo que eu tenho que pedir ao meu Senhor. Muitas das vezes a gente libera a palavra, mas não entende nem como está sendo liberada.
Porque eu acredito que tudo no espiritual eu busco de forma espiritual. É no meu secreto, eu faço o céu se abrir. Eu tenho que estar buscando constantemente. Eu não posso chegar num ambiente vazio sem ter buscado nada. Porque a glória do Senhor não vai estar naquele lugar. Mas não porque Ele não é Deus. É porque você não preparou o ambiente. Você não buscou. Se eu não buscar em casa, como que eu vou ali transferir a imagem do Senhor para a igreja? É impossível, irmãos. É impossível, porque é buscar e buscar e buscar. O Senhor nos ensina a buscar intimidade com Ele. Porque se eu chego aqui sem busca, por isso que eu falei no início, é mera religiosidade. Então, a gente tem que buscar para transmitir a imagem do Senhor. Somos imagem e semelhança dEle. Mas não significa que eu vou chegar aqui e eu vou transmitir a imagem dEle para a igreja. Não. Se você não tiver uma vida com Cristo, uma vida com busca, se você não tiver as obras, a gente muito escuta, Liliana, as obras não são nada. São sim. Porque a Bíblia fala delas, elas são tão importantes quanto. Então, faça as boas obras da forma que vocês já têm fazendo. Muitas das vezes é intercedendo, como a irmã Andréia, ela intercede por muitas pessoas. Muitas das vezes é buscando na adoração, como a irmã Érica. Muitas das vezes é fazendo um culto em casa, como a irmã Dejanira, vidas entram lá. A gente às vezes não sabe a forma do particular que cada um está buscando, mas ele busca. O que importa é que a gente não deve em momento algum, principalmente no mundo em que estamos vivendo, no tempo em que estamos vivendo, eleva para o andar do alto. Eleva o teu nível de oração lá para aquele andar do alto, para o quarto do alto. Não permita mais que a tua adoração seja aquele momento em que você faz correndo. Separa um tempo para Deus. É impossível falar que não temos tempo para Deus, irmãos. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de tudo, Ele que te deu vida. Como que eu não separo o tempo para Deus? É diferente de eu falar, Senhor, a minha vida está corrida. Mas a gente necessita separar esse tempo com Deus, essa comunhão com Deus, irmãos. O Senhor, Ele nos fez promessas. E Ele vai cumprir cada uma delas, mas só que muitas das vezes a gente atrasa. O Senhor preparou Pedro, as promessas se cumpriram. Pedro achava que estava pronto no tempo dele, mas o tempo do Senhor era sobre a vida dele. E o Senhor mostrou que não é no tempo dele, é no tempo do Senhor. Assim como as promessas dele se cumpriram lá, vão se cumprir na vida de cada um. Todo mundo aqui tem promessa a se cumprir, e eu creio que o Senhor vai cumprir, e que ainda esse ano muitos testemunhos virão, porque eu creio que aqui tem gente que busca, irmãos. Aqui eu vejo busca, as pessoas precisam buscar mesmo, porque a gente precisa se fortalecer. Essa guerra em Israel, Jerusalém, é um dos sinais. Mas a Bíblia fala que é como o princípio das dores. Como é que a gente está? A gente precisa clamar. A gente vê aí o próprio cristão, muitas das vezes, eu torço para aquilo, eu torço para aquilo. Ei, não é uma partida de futebol, é algo muito sério. Tem vidas padecendo, vidas inocentes padecendo. A gente não precisa fazer isso, a gente não precisa entrar no jogo deles. A gente só precisa fazer o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a gente tem que orar pela paz em Jerusalém, irmãos. Somente orar. Então que a gente ore, que a gente clame, que a gente entenda que o Senhor nos chamou para algo grandioso, que a gente entenda que o Senhor nos tem como escolhidos, que a gente se levante, que a gente se ame de coração mesmo, que não seja meramente da boca para fora. Te amo em Cristo, mas não te suporto. O Senhor escuta tudo isso, irmãos. O Senhor escuta tudo isso, e é óbvio que Ele não se agrada. O Senhor, Ele é Deus de amor, de justiça, mas de amor, de justiça também, mas de amor. A gente tem que repetir isso o tempo todo, sabe por quê? Porque quando eu falo somente, é um Deus de amor, eu reduzo Ele ao amor, e Deus é muito maior do que isso, porque Ele é justiça. Ele ama, mas Ele é justiça. Ele ama, mas Ele não ama o pecado. Ele não ama o nosso coração, que muitas das vezes fica sujo. O Senhor nos quer pôr inteiro, mas é isso aqui, que Ele vai sondar. É isso aqui, é o nosso coração, que Ele vai pegar e sondar. Isso aqui você esconde do homem. O que está aqui você esconde do homem, mas você não esconde de Deus, irmãos. Que a gente venha todos os dias agradecer ao Senhor por termos uma igreja física, a qual a gente tem liberdade para congregar, que a gente tem liberdade para andar com a palavra dele aí fora, pregando o nome dele,
Pega um Uber, fala do nome dele. Pega um ônibus, fala quem é ele. Porque tem muita gente aí que infelizmente está padecendo na fé, porque não tem mais quem fale de Jesus. Muitas das vezes estão querendo fazer um Jesus como vilão, apresentam Deus como vilão, quando Deus, ele é a vida, ele é a palavra que liberta, ele é a água, aquela água cristalina que limpa. Ela limpa qualquer coisa, irmão, não importa qual seja o seu pecado. A partir do momento em que você se permitiu ser lavado pelo sangue do Cordeiro, assim foram naquele mar do esquecimento teus pecados. Então não permita que o homem te diminua por conta dos teus pecados, pela tua vida antes de Cristo, porque nova criatura tu é. Então você não permita se diminuir, porque Deus, ele é grandioso e somos filhos dele. Somos filhos dele por adoção, porque ele nos recebeu. Então você é filha do rei, você é filho do rei. Logo você é herdeiro, porque o Senhor te quis assim, amém? Mas que a gente venha, irmãos, entender que ele é o Deus que faz tudo. Então, mais uma vez, eu quero frisar bastante. Quando lerem essa mensagem, irmãos, no seu particular, se lembre de Pedro, da fé de Pedro, que ele profetizou ali, amém? Que na noite de hoje a gente venha estar recebendo o Espírito Santo de Deus, que na noite de hoje a gente possa estar ativando o espiritual sobre nós, que nessa noite a gente possa viver a mesma experiência que Pedro e orar neste mesmo quarto alto que Pedro orou com aquela mulher que estava morta, colocando sobre ela o seu corpo e clamando e profetizando e a chamando de volta à vida, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a nossa irmã Liliane com a palavra, direto de Deus.